Olá, meninos e meninas que gostam de estudar. Hoje a gente vai começar o capítulo 2 do nosso livro 3 de matemática. Vamos lá? A gente vai falar um pouquinho de 3 movimentos: rotação, translação e reflexão. São 3 movimentos que a gente vai aprender e vai ver que a gente consegue observar eles em vários objetos, em várias situações do nosso dia a dia. Então, o primeiro deles, a rotação. O que é a rotação? Olha só, estou até aqui com matemática em movimento, que é o que a gente vai ver hoje. Muito movimento com os nossos objetos. A rotação, pessoal, é quando a gente tem um objeto, a gente escolhe um ponto e faz uma rotação em torno desse ponto, tá? Então, vamos supor que eu escolhi esse cantinho aqui. Eu vou fazer uma rotação, pode ser para esse lado, pode ser para esse, em torno desse ponto, tá? O que é a translação? A translação é quando eu estou com esse objeto aqui e nós vamos fazer um deslocamento. Então, eu vou tirar ele desse ponto e vou deslocar para esse ponto aqui, tá? Esse é o movimento de translação. Então, eu saí desse ponto e fui para esse. Observem que a gente não tem mais nenhum ponto em comum. Na rotação, é como se a gente tivesse colocado um prego aqui e ele vai rodar em torno desse ponto. Na translação, esse ponto aqui veio para esse lado. Então, ele não está mais em comum aqui, tá? Então, esses são 2 movimentos. Eu vou fazer com outro objeto aqui para vocês, ó. A rotação. Temos esse objeto dessa forma aqui. E a gente pode rodar 90 graus, no sentido do relógio. 90 graus, vamos lembrar, é como se fosse um quarto de volta, ó. Ele tá para cá, como se fosse no relógio, meio-dia, ele vai virar para as 3 horas, tá? Então, ó, o ponto que a gente escolheu como ponto para colocar o nosso prego agora vai ser aqui embaixo, ó. Eu coloquei o prego aqui e rodei ele, ó, tá? A translação, como é que é? Eu vou tirar esse objeto e vou transladar ele para esse outro lado. Tudo bem? São esses 2 movimentos. Agora a gente tem um terceiro movimento, que é um movimento de reflexão. Um movimento é uma forma de a gente pensar na simetria das figuras. Desculpa, aqui está um pouquinho barulho. O que seria essa reflexão? Talvez vocês tenham feito já aquela atividade que a gente tem uma figura e a gente faz o quê? A gente passa bastante tinta nela e divide ela ao meio. Vocês já fizeram isso? Quem ainda não fez, tenta fazer em casa. Pode fazer uma metade de um coração, uma metade de borboleta. A gente às vezes costuma fazer na escola, principalmente quando está no Fundamental 1. Então, ó, aqui tem bastante guache, tinta fresca, e a gente vai fazer o quê? Vamos dobrar. Imaginem aí, hein? Eu vou dobrar aqui. E aí, pronto. Tô aqui com esse meu objeto. Bastante tinta fresca aqui. O que vai acontecer quando eu abrir? Se eu tô aqui com bastante tinta fresca e eu abrir, olha só. Eu vou ficar com 2 figuras, né? Eu vou ter essa daqui e essa. Eu refleti essas figuras. Observe que a gente tem um eixo de simetria. Esse eixo de simetria, a gente vai começar a representar ele com a nossa régua para ficar mais fácil. É essa linha aqui no meio. Eu vou pintar ela para vocês. Essa linha aqui é o que a gente chama de eixo de simetria. É por onde a gente, para imaginar, se a gente tivesse passado bastante tinta aqui e dobrar em torno desse eixo de simetria, quando a gente abrir, o que vai ter? 2 figuras, tá? Vamos fazer agora um exercício, vamos pegar alguns objetos para a gente tentar identificar o eixo de simetria deles. Vamos lá, o eixo de simetria, lembrando, a gente vai representar com uma régua. É essa linha tal que, se a gente dobrasse no meio, a gente teria objetos simétricos, refletidos, tá? Vamos pegar, por exemplo, essa minha caixinha de giz, só essa parte de cima. A gente consegue encontrar eixos de simetria? Vamos lembrar que os eixos de simetria podem acontecer em várias direções. Essa daqui
vai ter dois eixos de simetria. O primeiro eixo de simetria é aqui no meio. Quer dizer, se a gente dividir bem aqui no meio, olhando a parte de cima e a parte de baixo, a gente tem como se tivesse refletido essa figura, né? A mesma figura aqui. Qual outro eixo de simetria? Aqui nessa metade. Quer dizer, se a gente conseguisse dobrar essa figura aqui em torno do eixo de simetria, ela ficaria, então, duas partes iguais, né? Então, imagina que a gente dobrou e abriu em torno do eixo de simetria. Então, ela vai ter dois eixos de simetria. A gente poderia pensar nas diagonais, mas nas diagonais não vai dar, né? Quando a gente dobrar, essa pontinha vai ficar para cá, não vai ficar certinho em cima da outra. Então, são só dois eixos, esse eixo e esse eixo daqui. Vamos ver, temos mais objetos aqui. Essa estrelinha. A estrelinha geralmente é uma figura que a gente consegue pensar que ela é simétrica, né? Essas pontinhas dela aqui são iguais. Agora, será que tem uma forma que, se a gente fosse pensar em desenhar ela no papel e dobrar, a gente encontraria um eixo de simetria? Vamos ver. Aqui no meio. E esse meio aqui não deu. Assim, assim. Aqui. Também não. Então tem que ser... essa metade aqui, ó. Pronto. Eu tô pegando essa, ela tem 5 pontinhas, então não vai dar certinho pontinhas inteiras para os dois lados. 5 dividido por 2, 2,5. 1, 2,5, né? Então, quer dizer, se a gente traçar um eixo de simetria, pegando a pontinha aqui e essa parte vazia, se a gente dobrasse, a gente teria essa figura refletida, tá? Então, o único eixo de simetria dessa daqui vai ser esse daqui. Quer dizer, se a gente pegasse essa outra parte aqui, também seria simétrica. Essa aqui, a pontinha até ali, ela tem esses eixos de simetria. Essa figura aqui, minha tampinha da Tupperware, pra gente ver que a gente tem objetos simétricos em vários lugares da nossa casa. Olha só, essa daqui dá até pra gente dobrar, mas eu não vou dobrar pra não estragar. A gente consegue pensar no eixo de simetria dessa tampinha aqui? Sim, né? Se a gente dobrasse ela aqui, nessa metade, quando abrisse, dá pra ver que ela tem o mesmo formato, simétrico, e a gente vê refletido aqui. Eixo de simetria, nessa direção também, a parte de cima é igual a de baixo. Tem mais? Olha, agora é um objeto quadrado, então ele tem os lados iguais. Se a gente pegasse a simetria aqui na diagonal, se a gente dobrasse dessa pontinha, ela ia encaixar certinho ali embaixo, que ela é quadrada, né? Então ela vai ter quantos eixos de simetria? Vai ter esse na diagonal, esse na outra diagonal, esse aqui na horizontal e esse na vertical. 4 eixos de simetria, tá? Mais um. Olha só, esse prato aqui, bonito, né? Ele tem eixo de simetria? Esse daqui a gente consegue pensar, geralmente quando a gente vê os desenhos, a gente já logo imagina que ela é simétrica, né? Vamos pensar. Essa daqui tem esse desenho aqui no meio, então a gente vai ter que tomar cuidado, prestar atenção com ele. Ó, esse desenho tem até uma linha aqui no meio que parece indicar pra gente que, se a gente dividisse aqui no meio, desse lado e desse lado seriam simétricos. Tem outra forma da gente pensar numa reflexão para esse eixo de simetria? Aqui, ó, se a gente dividisse esse triângulo na parte de cima e na parte de baixo, tá bem? Ótimo! Agora vamos pensar mais um pouquinho para ajudar vocês nos exercícios que vocês vão ter que fazer da apostila. Vamos pensar nas letrinhas do alfabeto. Eu vou começar com M, porque é do meu nome, de Mariana. Então vamos lá. A letrinha M, a gente consegue pensar em eixos de simetria para ela? O eixo de simetria, vale lembrar, se a gente dobrasse no meio. Se a gente dobrar esse M aqui no meio, vamos ver se eu vou conseguir dobrar direitinho. Olha só, tem um eixo de simetria aqui, né?
Se a tinta tá fresca, a gente dobra, quando abre, ficam aqui as figuras refletidas, né? Tem outro eixo de simetria? Será que se a gente dobrasse para cá e para cá, também ficaria? Vamos pensar. Se a gente dobra nessa outra direção, não vai dar muito certo não, né? Se a gente dobrar aqui, ó, essa parte de cima não vai encaixar direitinho na parte de baixo. Então, o único eixo de simetria que a letra M, essa figura tem, vai ser aqui no meio. O exercício vai pedir para vocês traçarem os eixos. Aí vocês vão ter que fazer o quê? Quem tiver, pega uma régua e traça o eixo de simetria. Seria essa linha rosa aqui, tá? Vamos continuar com o alfabeto. M, N. Vamos pensar. A letra N tem eixo de simetria? Olha, a letra N a gente viu que tinha no meio. E essa daqui tem menos perninha. Acho que não dá pra gente pegar no meio. Dá pra gente fazer assim, pra cima e pra baixo? Também não dá. Então a letra N, ela não tem eixo de simetria. Quer dizer, a gente pode tentar passar tinta aqui, dobrar para um lado, dobrar para o outro e não vai conseguir ter essa figura refletida. E aí fiquem tranquilos, vocês não vão marcar nenhum eixo de simetria na letra N, essa figura desenhada, tá? A letra O. A letra O parece que tem bastante, né? Principalmente a gente pode pensar o quê? Tem um pontinho aqui, um centro na letra O. E aí em torno desse centro, a gente vai ter um montão de eixo de simetria, né? Essa daqui, ela tá bem redondinha. Então dá pra gente pensar que tem esse eixo de simetria pra cá. Mas se a gente dobrar, inclinar um pouquinho pra cá, também vai ter. Então, como ela tá bem circular, ela vai ter vários eixos, tá? No caso, vocês podem desenhar o eixo vertical e o eixo horizontal. Aqui o meu ficou um pouquinho torto, que é o que vai dar pra ver mais, tá? Mais um. A letra P. Letra P tem eixo de simetria? Vamos pensar, se a gente passasse tinta aqui, daria pra ver o eixo de simetria? Ó, se dobrar aqui, até fica essa parte da bolinha aqui, né? Mas e a perninha dele? A perninha não, né? A perninha teria que ter uma perninha pra cima. Então a letra P, do jeito que tá aqui, também não tem eixo de simetria. Agora vamos lá. A gente começou com a letra M e eu quero fazer a letra M num modelo diferente, um pouco mais estilizada. A primeira, a gente viu que tinha um eixo de simetria. E essa daqui, será que a gente tem esse eixo aqui no meio? Não, né? Essa daqui, essa figura, é uma letra M, mas ela não está sendo simétrica, a figura, né? Essa letra. Se a gente pegar aqui mais ou menos inclinado, também não vai dar, porque ele tem essa perninha comprida para cá e essa perninha ali. Então, essa daqui não é simétrica, tá? A gente tem que olhar para cada uma das figuras que estão desenhadas. Mais um exercício para ajudar vocês. As plaquinhas de trânsito. Essa daqui para vocês também desenharem o eixo de simetria. Essa daqui tá mais tranquilo, né? O eixo de simetria, se a gente viesse aqui com a nossa régua, traçaria aqui e aqui. Deixa eu traçar aqui para vocês. Aqui e aqui. Então, essa primeira plaquinha tem dois eixos de simetria, tá? Quer dizer, se a gente dobra para cá ou dobra para cá, a gente vai obter essa figura. E essa plaquinha de baixo? Se a gente colocasse aqui um eixo, quando dobrasse, essa parte aqui fica com a setinha, mas desse lado não tem. Então, acho que não daria certo. E aqui no meio, será que daria? Também não, né? A setinha ficou para cima ao invés de para baixo. Então, ela não tem eixo de simetria. Aí vocês não vão fazer desenho nenhum, tá? Para encerrar, tem a reflexão que a gente consegue observar no espelho. Esse espelho aqui está muito pequenininho.
Mas quem tiver espelho em casa, eu sugiro fazer esse exercício. Quando a gente faz a reflexão no espelho, a gente tem que observar que eu, por exemplo, estou tocando o meu espelho com a mão direita. Mas a minha imagem, se a gente olhar, é como se ela estivesse com a mão esquerda para mim. Vocês já observaram isso? Olha só, eu estou tocando com a mão direita, mas imagina, o meu espelho é como se ele estivesse assim para mim, com a mão esquerda. Então, quando a gente tem esse objeto no espelho, ele troca os lados. Vamos pensar aqui, a nossa figura que a gente fez a reflexão. Olha só, desse lado aqui está do lado direito a bolinha amarela. E aqui está do lado esquerdo. E a gente tem as figuras refletidas, né? Então, quando a gente faz a reflexão, façam esse teste depois no espelho de casa, se vocês tiverem. Vocês podem observar que ao tentar tocar o espelho com uma mão, por exemplo, a mão direita, a imagem do espelho vai estar tentando tocar você com a mão esquerda. Bem, vamos fazer um resumão da aula de hoje então. A gente viu 3 movimentos principais: rotação, translação e reflexão. Vamos lembrar aí de novo. O nosso movimento de rotação. Aí para lembrar que a gente tem que imaginar que a gente vai ter um prego aqui em alguma pontinha e a gente vai rodar esse objeto, tá? Então, um desses pontos vai acabar ficando fixo, a gente rotacionou ele, tá? A translação é quando a gente tira um objeto de uma posição e desloca os seus pontos para outra posição, tá? E a reflexão, a gente viu várias situações. A reflexão é quando a gente consegue traçar um eixo de simetria. E aí, se a gente passasse tinta, bastante tinta desse lado, dobrasse o nosso papel, quando a gente abrisse, ia ter o quê? Essas figuras refletidas. Lembrando aí do nosso eixo de simetria. E agora, a última coisa foi a do espelho. Do espelho, quando o objeto está tocando com um lado, por exemplo, eu estou tocando com o lado direito, a minha imagem está tocando no lado esquerdo. Tá bem? Bons estudos!